Bom dia a todos meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus que estão caminhando junto aí conosco nesse tempo de estarmos nos encontrando com o Senhor pelas manhãs. Tem sido um grande privilégio caminhar nesse período e podemos desfrutar da presença do Senhor. Vamos orar então, buscar a face de Deus, nos entregarmos a Ele, que é para isso que nós estamos aqui hoje de manhã. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está presente, e é muito bom vivermos nessa realidade, colocando o Senhor como primícia mesmo do nosso dia. Bom dia, Celi, tudo na paz, querida? Vamos orar então. Obrigado, Pai, por mais um dia. Te rendemos graça, te damos bom dia, Senhor Deus. Te agradecemos por mais uma noite de sono, te agradecemos por mais um tempo na Tua presença, te agradecemos pelo privilégio da vida eterna e da vida aqui na terra, Senhor. Permita-nos, Senhor, vivermos o dia de hoje na intensidade que o Senhor tem preparado para nós. Permita-nos irmos, Senhor Deus, segundo a voz do Teu Espírito, sermos conduzidos pelo Senhor a lugares dos quais o Senhor tem para nós. Senhor, nós dedicamos o nosso coração a Ti, dedicamos os nossos pensamentos a Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu tens liberdade para ver se há algum caminho mau em nós, para que possamos viver então debaixo do entendimento do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor representa para nós, que vai muito além daquilo que nós podemos receber da Tua parte ainda em vida, porque o que nós já recebemos do Senhor diz respeito a uma eternidade. E somos gratos a Ti por isso, somos gratos a Ti pelo caminho, Cristo Jesus, que o Senhor enviou na terra em favor de nós, e é no nome dEle que nós oramos. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor Deus, que está junto conosco aqui, tem nos acompanhado, tem tido esse tempo na Tua presença, buscando a Tua palavra, para que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, para que o Senhor alcance a necessidade, Senhor Deus, de cada um, a realidade de cada um, trazendo refrigério, trazendo vida, operando de forma sobrenatural e agindo, Senhor Deus, como Tu tens feito na nossa vida, como Tu tens sido presente, um Deus que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e toca, e nos cuida, nos guarda, nos protege. Obrigado, Deus, te damos todo louvor, toda adoração, nos rendemos completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, a todos que estão chegando aí, o pessoal que foi aparecendo enquanto nós estávamos orando, sejam todos muito bem-vindos. Olha, a Dona Gorete está por aí também, a Patrícia, bom dia Patrícia, tudo na paz? Todo mundo que está por aí, sejam todos bem-vindos. Nós estamos em Gênesis, né? Um texto que nós vamos ler hoje, lá em Gênesis, ele vai justamente contrapor o texto que nós lemos anteontem, né? Então, hoje o texto está lá em capítulo 12, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 20 nesse momento. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Gente, olha só, olha o teor do negócio. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou:
Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas, levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Amados, que novela mexicana esse episódio na história de Abrão e Sarai. Que desastre, que catástrofe. Nós lemos anteontem o texto onde o Senhor chama Abrão para sair da sua casa, sair da sua parentela e ser conduzido ao Senhor para uma terra que o Senhor mostraria. Então Abrão sai dali, de todo aquele contexto, daquela zona de conforto, para viver na dependência do Senhor. Não é? Nós estávamos inclusive falando com relação a esse deslocamento de total dependência anteontem, né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, já um pouquinho acima aí, como Deus trabalha com seu povo, como Ele de forma graciosa se mostra, se manifesta no caminho, né? E agora aqui nesse momento há um pouco mais de texto antes desse que nós lemos, onde Abrão vai peregrinando em algumas terras ali já na região de Canaã, na região da terra da promessa. Mas o texto no versículo 10 diz para nós que houve fome em Canaã, uma fome grande. E por causa disso, Abrão então vai morar por algum tempo no Egito. E agora eu te pergunto, né? Na verdade a palavra de Deus está perguntando para nós isso hoje. Por que é que ele foi para o Egito se Deus mandou ou o conduziu até Canaã? Por que é que ele foi parar em um outro lugar do qual Deus não há pistas nenhuma na palavra de Deus de que Deus está pedindo para que ele saia dali? De que Deus está o conduzindo para esse outro lugar, né? Na verdade não há pista, justamente porque ele nesse momento decide agir como se Deus não existisse. Abrão fica com medo e insegurança de passar fome, de participar desse momento de baixa, né, em Canaã, de participar desse momento onde a fome era grande, e ele com medo, então, porque o texto não vai falar nem que ele passou fome, o texto não vai falar que o seu recurso acabou, o texto vai falar que ele, com medo dessa fome, ele então vai morar por algum tempo no Egito. Então a primeira coisa que nós encontramos nesse texto é a insegurança que o arranca da dependência de Deus. Olha só, amados, como isso é muito importante. Quando eu e você somos convidados pelo Senhor para sermos conduzidos por Ele, quando eu e você somos convidados pelo Senhor para vivermos uma vida de peregrinação, não é? Como nós estamos aqui em direção à nossa Canaã celestial, à nossa terra prometida celestial, nós somos convidados a exercitarmos a nossa fé, a exercitarmos a nossa dependência no Senhor. E quando alguma crise chega, quando um momento de questionamento na nossa vida aparece, quando alguma coisa nos rouba a paz, nós temos duas escolhas. Ou nós vamos trilhar um caminho de independência e procurarmos aquilo que é melhor para nós, ao nosso coração, ou nós vamos nos jogar no braço de Deus e clamarmos a Ele por provisão. O que é que nós estamos fazendo nesses momentos de decisão, nesses momentos de escolha? Abrão foi para o Egito. Então, Abrão vai para o Egito e a primeira coisa que ele delata aqui, que o texto diz para nós, que é narrado nessa história, é que ele então vai por medo da fome em Canaã. Já na sequência, amados, nós vemos um segundo grande problema. Ele olha para sua mulher formosa, uma mulher que ainda não havia tido filhos, uma mulher com a pele mais clara do que os egípcios, talvez ali uma questão que chamasse a atenção, né? Uma questão diferente que chamasse a atenção ao povo do Egito.
E aí então ele bola um plano onde ele vai ser dissimulado, onde ele vai falar meias verdades, porque de certa forma Sarai era meia irmã de Abrão. Então ele não estaria mentindo completamente. Olha como a coisa é sutil. Ele não estaria mentindo completamente, mas ele também não estaria falando a verdade completamente. Ele então chega para Sarai e diz: olha, vamos fazer o seguinte, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Faz o seguinte então, mulher, diga que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Que maridão, hein, gente? Poxa vida, que maridão. Ele prefere entregar a sua mulher nas mãos de outro homem para que ele tenha a vida poupada. Sendo que quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus nos ensina, né, a amarmos as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então, Abraão, mais uma vez, pisa na jaca e vai ladeira abaixo. E aqui não tem como eu e você não nos lembrarmos de uma frase muito valiosa no salmista, lá no Salmo 42, onde ele diz que um abismo chama outro abismo. Amados, é muito real. Quando eu e você permitimos uma independência do Senhor, quando eu e você permitimos sermos conduzidos por nós mesmos, nós vamos chamando abismos, nós vamos nos entregando para nós mesmos, nós vamos entregando para o nosso senso de justiça, nós vamos nos entregando para as nossas desculpas, nós vamos permitindo com que a nossa carnalidade comece a ser aflorada. E cada vez que um buraco é cavado, nós precisamos cavar um mais fundo ainda para acobertarmos aquele. Sabe, é como aquele que começa a cavar um buraco e aí ao invés dele tampar com a mesma terra daquele buraco, ele vai cavar um outro para tampar aquele buraco. E ele então não para de cavar buracos, porque ele está cavando cada vez um novo buraco para tampar o buraco anterior. E a palavra de Deus então nos aponta um caminho de morte, um caminho de degradação, um caminho de perder o tempo todo. Porque nesse momento nós vemos, olha só o que acontece. Quando Abrão chegou ao Egito, versículo 14, os egípcios viram que Sarai, essa mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Ai, ai, ai. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, um monte de badulaques para, de alguma forma, selar essa negociação pela sua irmã, né? Entre aspas, então presenteando Abrão. Mas por causa de Sarai, o Senhor, olha, graças a Deus, por Deus, na vida de mulheres onde maridos não fazem o seu papel. Graças a Deus, por Deus, na vida de filhos onde os pais não fazem o seu papel. Ou pais onde os filhos não fazem o seu papel, porque Deus nunca abandona os seus. Ele nunca abandona os seus. A palavra de Deus diz que ainda que a sua mãe não lhe cuide, não lhe dê a devida atenção, eu não te abandonarei, diz o Senhor. Então, aqui nós vemos a fidelidade do Senhor para com Sarai. Nós vemos a fidelidade do Senhor para os cuidados na vida dessa mulher, ainda que o seu marido tenha sido um péssimo modelo, um péssimo exemplo nessa estação, nesse contexto aqui no Egito. Olha só. E por causa dela, o rei tratou... Aí, no versículo 17, mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou, olha, o rei se tocou da besteira e da caca antes mesmo de Abrão. Ele manda chamar Abrão e pergunta, por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Amados, aqui é uma série de paralelos aí teológicos onde alguns teólogos vão dizer que de fato esse rei teve relação sexual com essa mulher, outros vão dizer que não,
que ele era só um preparo para que isso acontecesse, mas de uma forma ou de outra, a palavra de Deus diz que ele se casa com ela. A palavra de Deus diz que ele cria uma aliança que desagrada o coração de Deus, e é justamente por isso que as pragas chegam naquele lugar, porque havia uma aliança em cima de uma outra aliança. E o Senhor com certeza se desagrada disso, ele vai proteger Sarai, a sua filha, e ele então vai lá e começa a pressionar esse rei, né? Essa história também nos lembra muito no momento em que Jonas foge do seu propósito, do seu momento de ter que ir a Nínive, né? E naquele barco, de repente, uma grande tempestade acomete aquele povo e eles começam então a discernir o que estava acontecendo, até que Jonas abre a boca e diz, né, não, o culpado aqui sou eu, né? E o Senhor então ele se manifesta de forma sobrenatural, de forma poderosa, e aí então há esse diálogo entre Abrão e o rei do Egito então chega ao ponto de reunir aquele casal e enviá-los para fora do Egito. Veja que vergonha, veja que mau testemunho, veja como ao invés de Abrão e Sarai serem bênção para os egípcios, pregarem a respeito da fidelidade do Deus Yahvé, pregarem a respeito das coisas de Deus, eles são envergonhados e são expulsos daquele lugar. Imagine, né? Imagine, voltando ainda com aquelas riquezas, imagine o clima entre esse casal, saindo do Egito, voltando para Canaã, com todos aqueles escravos, escravas, camelos, todas aquelas riquezas que eles haviam conquistado justamente por conta de uma meia-verdade, justamente pelo medo, pela insegurança, né, de estarem ali vivendo aquilo que Deus nem havia pedido para que eles vivessem. Então, nós encontramos essa narrativa, né? E lá no capítulo 13, já na sequência, eu quero ler um pedacinho, até o versículo 4 contigo, olha o que acontece na sequência. Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, claro, né? Que riqueza mais ilícita, né? Era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes, ou melhor, né? Onde não deveria nem ter saído. Mas veja só o versículo 4, que a palavra diz para mim e para você. Abrão chegou ao altar que ele havia construído. Abrão se encontra em um lugar onde ele é remetido a uma intimidade que ele havia tido com o Senhor. E o texto diz, e adorou a Deus, o Senhor. Ou seja, Abraão voltou para a essência da sua intimidade com o Senhor. Abraão volta para Betel, volta para aquele lugar no sul de Canaã, e ali então ele se reconcilia com o Senhor por meio da adoração, por meio do seu culto a Ele, por meio do momento em que ele se encontra na presença de Deus. Então a adoração aqui nesse momento é uma chave de reconciliação. É uma chave de retorno das besteiras que ele havia feito, das coisas que ele havia cometido sem a permissão de Deus, sem a autorização do Senhor. E mais uma vez a palavra nos aponta um caminho de intimidade nessa manhã. Mais uma vez a palavra nos aponta um caminho de reconciliação nessa manhã. Porque quantas vezes eu e você não erramos, não colocamos os pés pelas mãos, não agimos pela nossa própria força, debaixo do nosso próprio entendimento, não é verdade? Mas podemos ser lembrados também da humanidade de Abrão e Sarai nesse contexto, e também da reconciliação, do retorno a esse lugar de intimidade, a esse lugar de adoração e de altar na presença de Deus. Então que eu e você nessa manhã, nessa sexta-feira que se inicia agora, possamos ser lembrados pelo Senhor de que Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus que cuida dos seus, ainda que a sua parentela não esteja tomando a devida atenção, não esteja trazendo a devida proteção. Ele não te abandona, Ele não te deixa à deriva, Ele cuida de você. E também podemos ser lembrados nessa manhã de que Ele é aquele que busca o retorno, busca a reconciliação por meio da adoração. Não perca nunca essa chave na tua vida, a chave do quebrantamento, a chave da adoração,
a chave da entrega, a chave do coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero terminar esse tempo contigo justamente fazendo isso, nos encontrando com o Senhor, com o coração contrito e quebrantado, por meio do louvor, da adoração, por meio do clamor, por meio da oração, que você possa se entregar a Ele, que você não fique só no entendimento da palavra, que é valiosíssimo demais, mas também no coração contrito e quebrantado por meio da tua oração, por meio das tuas palavras. Você que está chegando agora nesse contexto de leitura bíblica, nesse contexto de cristianismo evangélico, veja, se encontre com o Senhor por meio de palavras simples, palavras verdadeiras que saem da tua boca. Não há necessidade de encontrarmos palavras bonitas, palavras chiques, né? Mas o mais importante do que qualquer uma dessas coisas é um coração verdadeiro, coração sincero, dizendo ao Pai aquilo que Ele quer ouvir de você, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo, então, em nome de Jesus, e nos entregarmos completamente para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos entregamos a Ti mais uma manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Adore nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Por meio da adoração, Senhor, nos achegamos a Ti com intimidade, coração contrito e quebrantado, Senhor. Tu és o nosso dono, Tu és aquele que nos governa e nos conduz a lugares de vida. E, Senhor, nessa manhã, nós Te adoramos, engrandecemos o Teu nome e declaramos que somos completamente dependentes do Senhor, Senhor Deus. Perdoa-nos, Pai, nas nossas fraquezas, quando colocamos as mãos pelos pés, quando decidimos por conta própria, Senhor Deus, e pagamos um alto preço por causa disso. Mas nessa manhã queremos nos render a Ti, Senhor Deus, declarar o Teu senhorio sobre nós, o Teu cuidado sobre nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, se for necessário, muda algum caminho no nosso coração, muda algum conceito na nossa mente, muda o que precisa mudar, Senhor Deus. Quebra todo vaso, Senhor Deus, que não está alinhado contigo, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus, cada entendimento. Em nome de Jesus, colocamos os nossos pensamentos cativos a Ti nessa manhã. Quebra minha vida
faz-a de novo. Eu quero ser sempre um vaso novo. Deus te abençoe, que Ele cuide de você no dia de hoje, que Ele faça resplandecer o teu rosto, te abençoando, te guardando em toda entrada e saída, que Ele seja contigo. Em nome de Jesus, se entregue completamente a Ele, sem restrição, sem reserva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e, se Deus quiser, até terça-feira. Um bom fim de semana para você.